Bom dia, graça e paz a todos do canal EJS Arapiraca. Mais um dia, mais uma semana, mais uma lição que tem um tema especial. Essa semana nós vamos estudar a derrota da Assíria. Com certeza Deus tem algo aqui de bem para trazer para cada um de nós através da leitura dessa palavra. A derrota dos assírios. E o verso para memorizar está em Isaías 37. Isaías 37, 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Queridos, a lição dessa semana vem contando um pouco aqui como era difícil viver nos tempos do rei assírio. Um homem magro andava descalço com seus 2 filhos. Outra família levava os seus pertences numa carroça puxada por bois debilitados. Um homem conduz os bois, enquanto 2 mulheres vão sentados na carroça. Os homens afortunados não têm carroça, os menos afortunados não têm carroça. Portanto, levam seus bens nos ombros. Há soldado por toda parte. Um ariete despedaça o portão da cidade. Arqueiros em cima do ariete atiram nos que defendem os muros. Reina então ali a desenfreada carnificina. Um rei assenta-se grandiosamente em seu trono, recebendo espólios e cativos. Alguns se aproximam dele com as mãos levantadas, implorando por misericórdia. Outros se ajoelham, outros se curvam. A descrição, querido, dessas cenas com o rei começa com a palavra Senaqueribe. É rei mundano, rei do mundo, rei da Assíria. E continuam com a expressão como assentou-se em um trono, cadeira cultical, ou seja, cadeira de culto, e o espólio da cidade de Laquis passou em revista diante dele. Essa semana nós vamos refletir aqui que por mais que o povo de Deus passe por aparente derrota, ou passe por alguma dificuldade fruto daquilo que foi plantado por eles mesmos, Deus está à frente de tudo para derrotar todos os nossos inimigos. E na parte de domingo vem contando o tema amarras. O que aconteceu com Judá? Aí você vai ler 2 Reis 18, 13 e também 2 Crônica 32, versículo 1 e consequentemente Isaías 36, versículo 1. E tem uma perguntinha para nós. Assinale a alternativa correta. O que aconteceu? Israel enfrentou um período de fome. Senaqueribe invadiu Judá e conquistou algumas das suas cidades. É motivo para você comentar aqui no canal EJS na lição da escola sabatina. Quando o incrédulo Acais morreu, ou seja, o rei incrédulo Acais morreu, seu filho Ezequias sucedeu em seu lugar. O reino de Judá havia perdido a total independência com Acais, tendo comprado o auxílio dos assírios contra a aliança da Síria e de Israel do Norte. Judá foi forçado a continuar pagando para a Assíria. Há uma diferença aqui entre Assíria e Síria. O dinheiro de proteção na forma de tributo. 2 Reis, 2 Crônica 28, 16 a 21. Quando o rei assírio Sargão II morreu, um campo de batalha distante foi sucedido por Senaqueribe. E em 705 a.C., a Assíria parecia vulnerável. Evidências de textos bíblicos e textos assírios revelam que Ezequias aproveitou essa oportunidade para rebelar-se, adotando assim as ações agressivas como líder de uma nova revolta contra a Assíria.
entre as pequenas nações de sua região. Infelizmente, de acordo com 2 Reis 18:7, infelizmente Ezequias havia submetido a assistência do poder à Síria. Então, em 701 a.C., quando Senaqueribe tinha subjugado outras partes do seu império, ele atacou a Síria, Palestina, com a força devastadora e assolou toda a cidade de Judá. A pergunta que fica para mim e para você aqui na parte de domingo é: como foi que Ezequias se preparou para um confronto contra a poderosa nação assíria? Se você ler 2 Crônica, capítulo 32, versículo do 1 a 8, você vai entender como foi. Aí você vem aqui e responde no canal EJS Arapiraca, deixa o seu comentário, viu? Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe pertencia ou pretendia tomar Jerusalém, a capital, ele fez extensos preparativos para um confronto com a Assíria. O rei fortaleceu suas fortificações, equipou e organizou ainda mais o seu exército e aumentou a segurança das fronteiras das fontes de águas de Jerusalém. 2 Crônica 20:20 e 2 Crônica 32:30. O impressionante túnel de água de Siloé, homenageado por uma inscrição que narrava sua construção, quase certamente da data da preparação de Ezequias para um possível cerco. Tão importante quanto a liderança militar e organizacional, Ezequias ofereceu também uma liderança espiritual, enquanto buscava levantar o ânimo de seu povo naquele momento assustador. No entanto, o rei de Judá, o rei Ezequias, estava determinado a fazer sua parte na preparação para assistir ou resistir o inimigo. E havendo feito tudo que estava ao alcance da energia e do planejamento humano, reuniu seu exército e os animou a serem fortes e a serem corajosos. Dizem o povo que propaganda é a arma do negócio. Quando você lê Isaías 36, do versículo 2 ao versículo 20, você vai ver que o rei da Assíria mandou uma propaganda, digamos assim, avisando ao rei de Judá que iria destruir. Porém, a propaganda dele foi enganosa, porque o rei Ezequias estava ligado na presença do Senhor, e na hora que ele viu esse tipo de propaganda, ele clamou ao Senhor, juntou seu exército e o povo de Deus foi vitorioso. Os assírios eram brutais, mas também inteligentes. O objetivo deles, dos assírios, era as riquezas e poder, não apenas a destruição. Você vê isso em Isaías 10, 13 e 14. Porque usar riquezas, recursos para tomar uma cidade à força, se você pode convencer os habitantes dessa cidade a se renderem. Portanto, enquanto estava situando Laquis, ou sitiando, roubando Laquis, destruindo Laquis, Senaqueribe enviou o seu Rabsaque, um alto oficial, para tomar Jerusalém por meio de propaganda. Ou seja, ele chegou para o rei de Israel, o rei de Judá, digamos assim, e disse assim: qual é o Deus que vai livrar vocês das nossas mãos? Porque nós já vemos tomando todas as cidades. Então com vocês não vai ser diferente. Leia o texto completo, o capítulo, que vocês vão entender essa história. Quais argumentos o Rabsaque, ou seja, o oficial do rei, usou para intimidar Judá? Leia capítulo 36, do 2 ao 20, você vai entender que o negócio não foi tão bom.
2 Reis 18, 17 a 35 e 2 Crônica 32, do 9 ao 19. O Rabsaque usou argumentos fortes. Primeiro, Judá não podia confiar no seu auxílio egípcio, pois o Egito era fraco e indigno de confiança. Essa era a propaganda que ele vinha propondo. Judá não podia depender do Senhor Deus, porque Ezequias o tinha ofendido ao remover os seus lugares altos, os altares, mandando o povo adorar no altar de Jerusalém. De acordo com Rabsaque, o Senhor estava do lado da Assíria e mandara Senaqueribe destruir Judá. E Judá não possuía homens suficientes para montar 1.000 cavalos ou 2.000 cavalos. Segundo o Rabsaque lá, para evitar um cerco no qual o povo não teria nada para comer nem beber, eles deviam então se entregarem. Assim seriam bem tratados. Ezequias não poderia salvá-los, como os deuses das outras nações conquistadas pela Assíria não as tinha salvado. O Deus dos judeus não os salvaria. Pergunta para mim e para você, responde aqui nos comentários. O que Rabsaque estava dizendo? Ele estava dizendo a verdade? Assinala a alternativa correta então. Se ele estava dizendo a verdade completamente, ou estava dizendo a verdade parcialmente. O argumento de Rabsaque foram persuasivos. 2 deles implícitos em seu raciocínio. Primeiro, ele chegara de Laquis a 48 quilômetros de distância, onde os assírios mostraram o que acontecia com uma cidade fortificada, que ousava resistir a eles. Segundo, ele conduzia um poderoso exército. Leia Isaías 36, 2. Conhecendo o destino da cidade, como Samaria, 2 Reis 9, 10, que sucumbiria à Síria. Nenhum judeu duvidaria então de que Jerusalém estava condenada ao fracasso. Isaías 10, 18, versículo 11. 10 do versículo 8 a 11. Então o Rabsaque estava certo ao dizer que Ezequias, o rei de Judá, havia destruído os locais de sacrifício para centralizar a adoração no templo de Jerusalém, de acordo com 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Mas se essa reforma ofendera o Senhor, quem seria a esperança desse povo? Poderia ele salvá-los, os assírios? Cabia a Deus responder essa pergunta. Na parte de terça-feira, queridos, o tema é especial: abalados, mas não abandonados. Isaías 36, 21 e 37, 20. Começa logo com a pergunta: como a inteligente oratória de Rabsaque impactou Ezequias e seus oficiais? Leia 2 Reis 18, 37, 19, 4 e Isaías 36, 21 a 37, 4. O povo e o rei rasgaram as vestes e ficaram muito tristes. Letra B. O povo e o rei afrontaram a Rabsaque? Responda no comentário aqui pra gente, no canal EJS Arapiraca, lição da Escola Sabatina. Parte de terça-feira, profundamente abalado e com lamentações angustiadas, Ezequias voltou-se para Deus, buscando humildemente a intercessão de Isaías, o profeta, cujo conselho aconselhou seu pai e seu pai tinha ignorado. Então, a pergunta para mim: como Deus encorajou Ezequias? É só ler Isaías 37.
A mensagem foi breve, mas suficiente. Deus estava ao lado do seu povo. Isaías profetizou que Senaqueribe ouviria rumores que o feriria, que o faria desistir, digamos assim, de seu ataque e ajudar. Isso foi imediatamente cumprido. Temporariamente frustrado, mas sem desistir, Senaqueribe enviou a Ezequias uma mensagem ameaçadora, uma carta. Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Será que os deuses das nações vizinhas livrariam os povos que os meus pais destruíram? Isso está em Isaías 37, dos versículos 10 em diante, e 2 Crônica 32, 17 em diante. Dessa vez, Ezequias foi direto ao templo e apresentou essa carta, essa mensagem ao Senhor dos Exércitos, entronizado acima dos querubins. E a pergunta que fica para nós é, na parte de terça-feira: como a oração de Ezequias identifica o que estava em jogo na crise de Jerusalém? Respostas, comentário EJS. Senaqueribe atacou intelectualmente a defesa mais forte de Ezequias, a fé em seu Deus. Em vez de fraquejar, Ezequias apelou para que o Senhor demonstrasse quem ele era. Para que todos os reinos da terra soubessem que só Deus é o Senhor. Leia a oração de Ezequias no capítulo 37 do 15. Em quais atributos de Deus ele se concentrou? Qual o princípio nessa oração nos incentiva a fortalecer, a fim de permanecer fiéis em nossas crises pessoais? Que Deus abençoe neste dia. Quarta-feira, queridos, mais um dia na presença do Senhor. O tema de hoje é o restante da história. Isaías 37, 21 a 38. De acordo com os registros de Senaqueribe, ele tomou 46 cidades fortificadas. Ele sitiou Jerusalém e fez de Ezequias, o judeu, um prisioneiro em Jerusalém. E este era em sua residência real, como um pássaro em uma gaiola. No entanto, apesar de ser inclinado à propaganda como uma extensão de seu imenso ego, não há textos nem quadros que afirmem que ele houvesse tomado Jerusalém. Essa omissão é incrível, dado a impaciável e implacável poder de Senaqueribe e o fato de Ezequias ter liderado uma revolta contra ele. Os que se rebelavam contra a Síria tinham curta expectativa de vida e mortes terríveis. Mesmo que não tivéssemos a Bíblia, deveríamos admirar que um milagre deve ter ocorrido ali. O fato de Senaqueribe ter revestido as paredes de seu palácio sem rival, com as figuras esculpidas que descreviam seu cerco bem-sucedido a Laquis, parece ter ocorrido devido à sua necessidade de manter as aparências. Mas, se não fosse pela graça de Deus, essas figuras teriam mostrado Jerusalém. Senaqueribe então não contou o restante da história, mas a Bíblia o faz, a Bíblia conta que o povo de Deus ele foi vitorioso. Qual é
o restante da história? Você vai ler todo o capítulo 37 de Isaías. Assinala a alternativa correta, comente conosco aqui nos comentários. O Senhor entregou Ezequias nas mãos de Senaqueribes ou o Senhor arrasou o exército da Assíria? O que é que vocês acham? Pergunta para ser respondido no canal EJS. Compartilhe, dê o seu like e se inscrevam. Em resposta, querido, à oração da fé, uma oração de fé de Ezequias, Deus lhe enviou um mensageiro de segurança para ajudar. E da fúria contra o rei da Assíria, que tinha afrontado o rei dos reis. Isaías 37, 23. Deus logo cumpriu sua promessa de defender Jerusalém. Uma grande crise exigiu um grande milagre. Louvado seja Deus. Aos olhos humanos, o povo de Judá estava destruído, porque o povo do Senaqueribe era grande, o exército dele era enorme. Era mais de 30 mil homens. Era 185 mil pessoas. O número de mortos foi de 185 mil. Portanto, Senaqueribe não teve escolha senão voltar para casa, onde encontrou a própria morte. Essa história é terrível, hein? E favorável ao povo de Deus. Compare a profecia de Isaías 37, versículos 7 e 38, onde onde o Deus dos hebreus havia prevalecido sobre a orgulhosa Assíria. A bênção do Senhor, a honra de Jeová foi vindicada aos olhos das nações vizinhas. Em Jerusalém, o coração do povo estava cheio de alegria, diz a profetisa Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ou Profetas e Reis. Livro Profetas e Reis. Além disso, se Senaqueribe tivesse conquistado Jerusalém, ele teria deportado a população de tal maneira que Judá teria perdido sua identidade, como ocorreu com o Israel do Norte. Portanto, de uma perspectiva, não haveria povo judeu de quem o Messias pudesse nascer. Então a história deles teria terminado ali, mas Deus manteve a esperança viva. Como você responderia à seguinte pergunta? Foi justo que aqueles soldados assírios morressem nessa batalha? Morressem em massa dessa maneira? De que modo você entende essa ação do Senhor? Pergunta para comentar, viu? Comentem, gente. Comentem no canalzinho EJS em Arapiraca. Lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira, agora de quarta-feira, na verdade. Agora vamos para a quinta-feira, final da lição. Quinta-feira, na doença e na riqueza. Isaías 38, 39. Os eventos de Isaías 38 e 39 e também de 2 Reis, capítulo 20, aconteceram perto do momento em que Deus libertou Ezequias de Senaqueribe, mesmo que a libertação ainda não tivesse ocorrido. Vocês compreenderam? Deus estava libertando antes da libertação. Que coisa maravilhosa. De fato, Isaías 38, versos 5 e 6 e 2 Reis 20, versículo 6, mostram que os judeus ainda enfrentavam a ameaça assíria. Satanás estava determinado a causar a morte de Ezequias e a queda de Jerusalém. Sem dúvida, ele pensava que se Ezequias estivesse fora do caminho, seus esforços para a reforma pararia por ali. E a queda de Jerusalém poderia então acontecer mais rapidamente, diz o comentário de Ellen White. O que essas citações revelam sobre a importância de uma boa liderança para o povo de Deus? Queridos, o que nós estamos precisando hoje, nos últimos dias, é de pessoas verdadeiramente entregues nos braços do Senhor para liderar o seu povo. Assim como foi o rei Ezequias,
que era um homem temente ao Senhor. Qual sinal o Senhor deu a Ezequias para confirmar a sua fé? Isaías 20, versículo 8 e versículo 10, vocês vão ler. Depois 38, versículo 6 a 8. Ao rejeitar os sinais oferecidos por Deus, Acais tinha dado início às circunstâncias que levaria aos problemas com a Assíria. Mas agora Ezequias, seu filho, havia pedido um sinal. De acordo com 2 Reis, capítulo 20, versículo 8. Então Deus o fortaleceu para enfrentar a crise que seu pai havia causado. Fazer com que a sombra no relógio do seu pai Acais, o relógio solar de Acais, retrocedesse. Só era possível por meio de um milagre, porque ele ia mexer na extremidade do tempo. Os babilônios então estudavam os movimentos dos corpos celestes e os registravam com precisão. Portanto, eles teriam notado o comportamento estranho do Sol e se perguntando o que aquilo significava. Não foi por acaso que o rei Merodach-Baladã enviou mensageiros naquele tempo. Os babilônios descobriram que a relação entre a recuperação de Ezequias e o sinal miraculoso. Agora sabemos por que Deus escolheu esse sinal específico. Assim como mais tarde o Senhor usou a estrela de Belém para trazer sábios do Oriente, ele usou também uma mudança solar para trazer mensageiros de Babilônia. Essa era uma oportunidade singular para que eles aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Merodach-Baladã passou toda a sua carreira tentando conquistar a independência de Babilônia em relação à Assíria. Ele precisava então de aliados poderosos, o que explica a sua motivação para entrar em contato com Ezequias. Se o próprio Sol se moveu a pedido de Ezequias, o que ele poderia fazer com a Assíria? Então havia sempre ali também um interesse político, não é, queridos? Ezequias perdeu uma incrível oportunidade de glorificar a Deus e mostrá-lo aos babilônios. Qual foi o resultado? Ezequias, que devia ter testemunhado a eles do Senhor, mostrou em vez disso a sua própria glória. Qual é a lição para nós? Se Deus te deu a vitória, compartilha, testemunha com as pessoas. Não vai mostrar para as pessoas aquelas coisinhas que tu conquistaste por aqui. Porque tudo que nós conseguimos por aqui, com a força do nosso braço, vai ser destruído, vai se passar. Porém, Ezequias foi um vitorioso, mas o decorrer da história conta que ele se tornou-se um homem assim, orgulhoso também, arrogante. Em vez de mostrar para o povo de Babilônia o Deus que tinha feito o milagre, ele foi mostrar as coisas dele. Leia o livro de Isaías que você vai compreender essa história. Essa foi a parte de quinta-feira. Que Deus assim então vos abençoe. E na sexta-feira nós temos um estudo devocional que diz assim: estudo adicional. Somente por intervenção direta de Deus, a sombra do relógio solar poderia voltar atrás de 10 graus. E isso devia ser um sinal a Ezequias de que o Senhor tinha ouvido as suas orações. Concordando, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. A visita desses mensageiros dos governantes de uma terra tão distante dava a Ezequias a oportunidade de exaltar o Deus vivo, como teria sido fácil para ele testemunhar sobre Deus, o sustentador de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada.
Quando todas as outras coisas, todas as outras esperanças haviam desaparecido, o orgulho e a vaidade, no entanto, tomara posse do coração de Ezequias. E exaltando a si mesmo, expôs aos olhos aos cobiçosos tesouros com que Deus havia enriquecido seu povo. O rei então mostrou aos mensageiros casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus aposentos. Nenhuma coisa ficou na sua casa que ele não mostrou, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não tinha lhe mostrado. De acordo com Isaías 39, versículo 2. Não foi para glorificar a Deus que ele agiu dessa maneira, mas para exaltar-se diante dos príncipes estrangeiros. Querido, que nós possamos assim aprender uma lição. Tudo que nós temos são bênçãos de Deus, então possamos testemunhar das bênçãos de Deus na nossa vida. A lição dessa semana é uma lição maravilhosa. Vamos estudar para sábado estar comentando, respondendo em qualquer classe que você esteja. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.